Olá, crianças, tudo bem? Vamos continuar a semana 1 do PET, volume 2, hoje com a última aula da semana, que é História. Antes de iniciarmos, vamos relembrar o que é a pré-história. A pré-história foi o período da nossa história que começou com o surgimento do primeiro ser humano, em aproximadamente 3 milhões de anos antes de Cristo, alcançando o surgimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Ao longo desse tempo, os primeiros grupos humanos passaram pelo processo de adaptação ao meio ambiente, em busca da sobrevivência. Transformaram-se em caçadores, coletores e agricultores, até utilizarem os metais, como o ferro. Página 96. Agora vamos recordar a divisão da pré-história. A pré-história é dividida em, primeiro, Paleolítico, que é o período mais extenso, ou seja, mais longo da pré-história da humanidade, compreendido entre seu surgimento, por volta de 4,4 milhões de anos até 8.000 a.C. Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que os obrigava a uma vida nômade. A baixa temperatura levava os grupos de hominídeos a se abrigarem em cavernas e a construir habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. Os instrumentos utilizados, a princípio, eram de osso e madeira, depois lascas de pedra e marfim. Fabricavam machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo. Outra divisão do período da pré-história foi o Neolítico. No período Neolítico, novas modificações climáticas alteraram a vegetação. Aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram nas margens dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura com o plantio de trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais e a criar gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais, com finalidade principalmente defensiva. Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, pois a pedra, depois de lascada, era esfregada no chão ou na areia até tornar-se polida. E por último, a idade dos metais. O desenvolvimento de técnicas de fundição de metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Então, agora vamos às atividades, página 97. Número 1. Releia o texto e observe os vocábulos ou expressões em negrito. Eles são palavras-chave para o entendimento do texto. Agora, vamos encontrá-los no caça-palavras? Eles podem estar nas posições horizontal, vertical ou diagonal. Atenção! Expressões formadas por mais de uma palavra não possuem espaços entre os vocábulos. Estão escritas juntas. Então, vamos lá. Vamos observar no texto quais as palavras que estão em negrito, que estão escritas de forma mais escura, com a letra mais pretinha, mais destacada, e vamos procurar essas palavras aqui no caça-palavras. Aqui temos, por exemplo, a palavra nômade
e outras que vocês vão estar procurando e marcando. Ainda na página 97, número 2. Leia e faça o que se pede. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório denominado nomadismo, sedentarismo, êxodo rural ou imigração? O que vocês acham? Vocês vão escolher uma dessas opções. Lembrando que no período paleolítico, os homens eram nômades. Certo? Continuando. Página 98, número 3. Faça a leitura da imagem abaixo e responda. Vamos observar essa imagem para responder as perguntas. Nós temos aqui imagem de homens pescando, homens que caçaram, que estão com a caça nos ombros, homens nas cavernas, dentro de cavernas, acendendo fogueira, etc, né? Após observar a imagem, vamos responder as perguntas. Letra A. Qual é o período da pré-história mostrado na imagem? Explique. Então, o período é o período paleolítico. E vocês vão explicar da seguinte forma. Por que é o período paleolítico que está sendo mostrado na imagem? Porque os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos, através da caça, da pesca e da coleta de frutos. É o que podemos notar nessa imagem. Homens caçando, homens pescando, homens juntos, né, em bandos. Então, por isso, a resposta da letra A é o período paleolítico. A professora já colocou para vocês a resposta aqui. E agora, muita atenção para fazer a letra B. Quais atividades econômicas os seres humanos pré-históricos estão praticando na imagem? Quais atividades econômicas? Eles estão o quê? Caçando, o que mais? Vamos pensar. Letra C. As pessoas da imagem são sedentárias? Por quê? O que vocês acham? No período paleolítico, as pessoas eram sedentárias? Ou seja, elas viviam sempre no mesmo local ou elas se mudavam constantemente? Elas eram sedentárias ou nômades? Vocês vão responder. Por quê? Se vocês acham que elas eram sedentárias, vocês respondam sim e por quê. Se vocês acham que elas não eram sedentárias, vocês vão responder que não e vão justificar. Certo? Essas foram as atividades do PET volume 2, História, semana 1. Terminamos, então, a semana 1 do PET volume 2. Não deixe para depois, faça as atividades diariamente. Um beijo e até a próxima aula.